Boa noite. Muita alegria, muito prazer de estar nessa casa abençoada. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, meu Jesus, pela escolha acertada que nós fizemos de estar aqui, nessa hora. A todas as pessoas que são primeira vez, de convívio conosco, sejam bem-vindas. Aproveitem bastante, desfrutem dessa vibração tão boa, tão salutar, Vamos ler uma página do Gotas de Esperança, do Lorival Lopes. Deus é o que é certo. Não se pode amar verdadeiramente a Deus e praticar coisas erradas. Só é certo o que agrada a Deus, como o amor, a humildade, a verdade. Desgostam-no o egoísmo, o orgulho, a mentira. Você pode perceber isto pelas sensações diferentes que lhe causam. Escolha caminhar pelo lado certo. Encontrará pela frente a paz e a felicidade. Evite a estrada do mal. Leva-o à doença e à morte. Na encruzilhada entre o acerto e o erro, a voz da consciência indica-lhe a rota segura. É isso mesmo, a nossa consciência é a voz de Deus. Através da nossa consciência, nós temos certeza se estamos fazendo escolhas certas. Não precisa ninguém dizer para a gente se está errado ou se está certo. Nossa própria consciência vai nos dizer, porque é a voz de Deus. Então, vamos orar, pedir a Jesus que nessa noite nós possamos usufruir das vibrações desse lugar, do ensinamento que vai ser dado pela Ana Carolina, da presença de todos os amigos espirituais, dos mentores dessa casa, que eles estejam presentes, nos dando tudo aquilo que a gente precisa. Então, que a Ana Carolina seja abençoada, que ela seja intuída e que nós possamos receber esse estudo com muito amor no coração. Olá, boa noite a todos. É tão bom chegar aqui e ver as crianças, correndo, dar uma vida, um ânimo, assim, uma noite de segunda-feira. Hoje o nosso tema é o Espiritismo avança há 166 anos. Amanhã, dia 18 de abril, a gente comemora 166 anos, do Livro dos Espíritos, da primeira edição, onde tinham muito menos perguntas, metade das perguntas que se tem hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho desse processo, da história. Tem alguém que está aqui pela primeira vez ou que está conhecendo o Espiritismo agora? Só para saber. Tem? Então tá. Porque também passei um pouco para a gente entender o que é o Espiritismo, mas vamos lá. Essa daqui é a capa, quer dizer, a folha debaixo da capa da primeira edição do Livro dos Espíritos, em francês. Só para contextualizar um pouco, o Espiritismo, ele vem numa época onde estava a ideia positivista, o positivismo, o iluminismo, onde eles queriam o quê? Quebrar o ciclo de influência religiosa na política. Então, o cristianismo, a igreja, ela já tinha sido um tempo pervertido, pela política, e isso era sinônimo de poder. Então, a burguesia, que sempre estava submetida, tem uma revolução, eles ganham poder financeiro, ou seja, eles formam uma massa crítica, e aí eles querem mudar, sair da igreja o poder. Então, eles vão com a ciência. É uma época onde Deus está morto, eles não querem, eles querem sair desse lugar onde tudo era explicado por Deus. Então, por que fulano domina uma área? É Deus, tudo Deus. Não havia mérito, não havia nada diferente disso. Era bem uma questão política e não religiosa. Então, começam os processos de surgirem na Europa as mesas girantes, que eram
reuniões mediúnicas, né? Lá ainda não se sabia que era mediúnico, não tinha esse nome, né? Mediúnico, embora a mediunidade ela está presente pela história ao longo dos séculos, né? E dos séculos. E aí os médiuns, eles botavam as mãos assim em cima da mesa, e aí as mesas tinham movimentos, elas flutuavam, elas sacudiam, elas batiam. E conforme foi isso acontecendo, eles começaram a criar um sistema de comunicação com os espíritos, né? Onde, por exemplo, sim ou não, tinha um toque ou 2 toques. E depois esse sistema foi sendo elaborado pela própria indicação dos espíritos com uma cestinha. Eles tinham uma cesta, né, de vime, tinha uma caneta, a caneta era presa ali na cesta, e por um movimento de efeitos físicos, né, mediunidade de efeitos físicos, tinha ali uma escrita através da cesta, não era com a mão, né, como a psicografia que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Então foi nesse contexto que chega Kardec e tem contato com a questão mediúnica. E aí a dificuldade era como falar, né, de trazer algo espiritualista naquele momento, num momento onde tudo é ciência. E aí escolheram, né, não nada por acaso, mas a pessoa certa, porque Kardec, ele era um acadêmico, ele era um discípulo do Pestalozzi, que é um grande professor, um grande mestre, assim, e ele queria trazer um conteúdo científico. Então ele usa um método científico. Ele vai perguntando, ele faz a mesma pergunta para vários médiums, para ver se ele recebia as mesmas respostas, que é como a ciência faz, né? Eu tenho um experimento aqui. A minha explicação do experimento, ela deve acontecer se eu fizer em outro lugar do mundo e ter o mesmo resultado. Aí sim a gente estabelece um padrão, a gente tem a ciência aí. E Kardec faz isso. E aí a gente olha também as respostas, a gente fala, caramba, né? Os espíritos responderam tudo. E sim, é maravilhoso. Mas para a gente ter boas respostas, a gente precisa de boas perguntas, né? Então tem um trabalho muito intenso do Kardec aqui. E aí tem um livro que é O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires. Herculano Pires é uma das pessoas, né, bem posterior a Kardec, mas que Emmanuel diz que é uma das pessoas que mais compreenderam o Espiritismo. Ele tem um livro, e esse livro ele foi escrito 100 anos após o Livro dos Espíritos. E aí ele bota assim, 1 século após a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, né, agora a gente já está 66 anos depois, reina ainda a grande incompreensão a respeito da doutrina, de sua própria natureza e de sua finalidade. A codificação, entretanto, foi elaborada em linguagem clara, precisa, sensível a todos. Método científico, claro, preciso e sensível a todos, é possível para todos. Qual o motivo, então? Porque os próprios adeptos do Espiritismo ainda hoje divergem no tocante a questões doutrinárias de importância. E qual o motivo? Porque os não espíritas continuam a tratar o Espiritismo com a maior incompreensão. E aqui ele deixa claro que não é as pessoas contra o Espiritismo, são aquelas não espíritas que simplesmente não compreendem. Parece-nos que a explicação para os 2 casos é a mesma. O Espiritismo é uma doutrina do futuro. A maneira do cristianismo abre caminho no mundo, enfrentando a incompreensão de adeptos e não adeptos. Aqui é legal porque ele traz uma mensagem para a gente refletir, né? Quais são essas divergências doutrinárias que às vezes se encontra, que faz parte da interpretação, né? Então, uma coisa que às vezes, a gente estava até conversando no carro vindo para cá, em relação à cristologia, né? Às vezes a gente coloca Jesus como algo muito... Ele é o governador, mas a gente tende a imaginar o governador como o nosso governador aqui, né? Uma pessoa ali sentada, cheia de... Mas não, é mais do que isso. É governador porque ele realmente governa. Ele governa, né, o nosso planeta. E os cristãos primitivos chamavam ele de cosmocrator, que é aquele que governa e que criou, né, tudo aquilo, todo o mundo. Então é algo assim um pouco maior na forma de ver, né? A gente às vezes... E isso, o movimento, porque se a gente pegar, e eu trouxe aqui Emmanuel,
Joana de Ângeles, Ivone Pereira, André Luiz, todas as psicografias e os espíritos, né? Ivone Pereira, na verdade, médium, trazendo a psicografia do Charlie, né? Eles colocam Jesus exatamente como um grande mestre, algo assim, de fato o espírito puro. Puro, o que a gente pensa? Eu e o Pai somos um, é pureza, porque se a nossa essência é o espírito, é essa centelha divina, então se ele é puro, realmente ele e o Pai são um só. E o espiritismo é uma doutrina do futuro. Por que do futuro? Por uma mera questão de compreensão nossa. Uma das coisas que o Herculano Pires fala é que tudo acontece no seu tempo, né? A gente precisava primeiro de um momento de muita crença, de muito dogma, depois um rompimento com a ciência, para que viesse o espiritismo e unisse tudo isso. Então, cada fase histórica que a gente passou e cada momento que a gente ainda vai passar está preparando a nossa mente para uma compreensão. Ela é no futuro, né? Mas o futuro para a gente, se a gente tiver essa compreensão, pode ser agora. Depende o quê? Da nossa mente. Depende de como a gente encara, né, a nossa vida. Porque o espiritismo, o cristianismo, né, espírita, ele é uma forma de conhecer o mundo. Mais do que uma religião, é uma forma como eu conheço o mundo. A minha vida, a minha visão para a minha vida é com base no cristianismo espírita. Então, ele continua aqui. Passo. Nada. O espiritismo, segundo a definição de Kardec e dos seus principais continuadores, constitui a última fase do processo do conhecimento. Então, por quê? Porque ele está trazendo não algo místico, mas ele está trazendo um conhecimento de si próprio. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, e até a Revista Espírita colocava assim, como um conhecimento psicológico, tem um autoconhecimento ali. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é Santo Agostinho falando, na 919, que ele fala, todo dia, à noite, ao terminar, se pergunte o que você fez de bom, o que você fez que não deveria. Ou seja, é um autoconhecimento. Tem um filme que passa, não tem Netflix nem nada disso, é um filme bem antigo, se chama Sansara, e tem um momento onde tem uma mensagem do guru para um discípulo dele, e a mensagem que o guru bota assim é o seguinte, para o discípulo que foi buscar o mundo, as coisas materiais, né? O que você prefere? Buscar várias respostas para responder a várias perguntas, ou você buscar uma resposta que responde que elimina todas as perguntas? Porque se eu busco a resposta do ser que eu sou, da minha essência, eu elimino todas as minhas dúvidas, todas as minhas questões. Então, é um processo, a última fase do processo de conhecimento. Porque o conhecimento em si, se eu for pegar, né, quantidade de livros espíritas e conhecimentos científicos e, enfim, de milhões de coisas, o conhecimento é infinito. Existem coisas que a gente nem sabe que não conhece, né? A gravidade existia e ninguém sabia que ela existia, que a gente não conhecia. Então, quantas coisas ainda existem que a gente nem tem o conhecimento da falta do conhecimento? Então, o conhecimento por si só é infinito, porque a criação é infinita. Né? Tem multiversos agora, né? Até metaverso, tem um monte de coisa. Então, a gente precisa de um autoconhecimento, porque se eu sei da minha essência, eu sei a essência de tudo. Porque tudo vem de Deus. Última, não no sentido de fase final, né? De ter esgotado, mas da que o homem pode atingir até agora, na sua lenta evolução, através do tempo. Interessante porque ele bota atingir, né, até agora, porque o autoconhecimento é o que a gente pode fazer aqui agora. E quem é o nosso modelo aqui na Terra, que fez aqui na Terra? Jesus. Então ele não está dizendo que a gente não pode, né, na Terra, ter essa pureza, mas um conhecimento total, a gente pode na Terra, mas a nossa mente não pode estar na Terra.
Nós não podemos estar... Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, ele não é um conhecimento último. A questão da iluminação é como se fosse uma... Sabe, na Disney, para você ir num brinquedo, tem uma sala. Aí você fica numa fila. Aí você vai andando na fila. Quando você chega perto da porta que tem, você fica todo feliz. Caramba, né? Tô chegando a hora do brinquedo. Aí abre a porta, você dá numa outra sala. E aí você vai ficando na fila e tem uma outra porta que dá numa outra sala. A gente sempre acha que está chegando, né? E é mais ou menos por aí. Até a gente ter esse conhecimento último. É evidente que se trata do conhecimento em sentido geral, não limitado a um determinado aspecto, não especializado. Ou seja, não é um conhecimento de algo, é um conhecimento, é uma resposta que elimina todas as perguntas, é algo geral. Eu não preciso de um conhecimento, eu não preciso saber todas as coisas que existem no mundo, eu preciso saber sobre mim. Nesse sentido geral, o Espiritismo aparece como uma síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. No Consolador, o Emmanuel fala o seguinte: dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espiritistas devem evitar expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade em face da grandeza inultrapassável do Evangelho. Então, o Evangelho a maior coisa que a gente tem, é tudo que a gente precisa. Gandhi fala, se perdesse todos os livros, né, tudo que existe no mundo, se a gente só ficasse com o Sermão da Montanha, era o suficiente para a gente se iluminar. Então, o Evangelho não tem nada que ultrapasse essa grandeza. O que o Espiritismo está trazendo são informações dos espíritos de acordo com o nível de conhecimento deles, né? E de acordo com o nível de conhecimento que nós também somos capazes de compreender. A gente vai pegar o livro dos espíritos e eles falam o tempo inteiro, isso ainda não está, né? Não é possível de você compreender, para sentidos que vão para além dos sentidos que você entende agora. Ao responder uma pergunta, tem uma resposta que eu adoro, depende. Eu adoro quando eles falam depende, porque depende da sua intenção. Então, é uma doutrina que está sempre em progresso, porque o progresso, na verdade, não é da doutrina, porque a verdade é a verdade em si, ela é absoluta. Só que a doutrina ela vai nos dando uma compreensão dessa verdade. O progresso é nosso, que vai tendo capacidade de compreender a verdade, a doutrina. Então, aí assim, a gente vai alimentando essa doutrina. Herculano Pires, no Espírito e o Tempo, bota assim: vejamos ainda as anotações íntimas de Rivail, que é o Kardec. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, não sendo mais do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Que o saber de que dispunham se reduzia ao grau de adiantamento que haviam atingido e que suas opiniões só tinham o valor das opiniões pessoais. Reconhecida esta verdade, desde o princípio ela me preservou do grande escolho de acreditar na infalibilidade dos espíritos. Isso nos alerta para não acreditar em qualquer coisa. Porque é um livro psicografado. Vamos ver a origem, é importante. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, antes de ler qualquer coisa, né, que psicografado, sem saber, primeiro ler os principais. Eu tenho que ter lido Emmanuel, eu tenho que ter lido André Luiz, eu tenho que ter lido a base, para eu poder ter um estofo, um conhecimento, uma mentalidade crítica para ler qualquer outra coisa. Não tem problema nenhum a gente ler tudo, mas a gente tem que saber, e isso Kardec coloca muito no Livro dos Espíritos. A gente precisa, antes de ter qualquer crítica, a gente precisa compreender sobre o que a gente está lendo. Para isso, a gente precisa do conhecimento da doutrina em si. E o espírito, na verdade, nada mais é do que nós desencarnados, a nível mais elevado ou menos elevado. Se a gente for pegar nosso lar, não tem diferença para a gente. Mas se a gente pega, né, os espíritos que falaram no Livro dos Espíritos, nos Evangelhos, a gente tem espíritos de muito robustos. A gente tem o espírito da verdade, que se comunica com Kardec. A gente tem Santo Agostinho, a gente tem Joana de Ângeles, a gente tem Paulo, vários espíritos. Então, isso é importante que Kardec fala, né, sobre a gente poder compreender o Espiritismo. No Consolador, que é um livro muito bom, como auxílio para a gente compreender o Livro dos Espíritos e a doutrina,
É um livro de perguntas e respostas, as respostas são do Emmanuel, e a gente vai usar bastante aqui. Tem na 357. É justa a preocupação dominante em muitos estudiosos do espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé? Resposta do Emmanuel: toda curiosidade sadia é natural. O homem, no entanto, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente. É natural a partir do momento que eu olho para mim, depois de resolvida a sua situação de devedor ante os seus semelhantes, fazendo-se então credor das revelações divinas. É natural a partir do momento que eu vou resgatando em mim, né, tudo aquilo que eu deixei de fazer, deixei de aprender. Quando eu tenho um autoconhecimento, isso se torna natural. Então, eu dando um spoiler lá da frente, a religião do futuro, na verdade, como o espiritismo, alguns espíritos falam que não é nem a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque é algo natural, é um progresso natural, um progresso de compreensão. Mais para frente, aí tá, no livro O que é o Espiritismo, Kardec coloca assim pra gente, eu vou ler a parte de baixo. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Para a gente compreender agora um pouquinho o que é, a gente fez uma ideia, né, desse progresso, desse avanço, mas vamos entender um pouquinho quais são as bases do Espiritismo. O Espiritismo ele tem um aspecto tríplice, que é, como o Herculano Pires bota, a compreensão do universo da vida não pode ser simples, pois o objeto dessa compreensão é complexo. Se a gente encarar através da ciência, é a gente reduzir isso à parte física, à parte material. Somos materialistas. Se a gente reduzir esse conhecimento a só um sistema filosófico, a gente está reduzindo a uma interpretação, a um processo mental. Se a gente reduz também a só uma questão religiosa, uma síntese estética, como ele coloca, de ordem mística, sem as necessárias relações da ciência e da filosofia, a gente cai num dogma. Então o Espiritismo ele une religião, ciência e filosofia. A gente tem a ciência, que é a parte material, né? A filosofia, que é essa parte mais intelectual. Unindo, a gente tem a religião como religare, essa coisa que nos conecta a Deus. E Deus é o todo, é uma integração. Então, quando a gente integra ciência e filosofia, a gente tem a religião também. Então, é esse o tríplice aspecto. Herculano Pires fala pra gente: no tempo de Kardec, introduzir alguém no estudo do Espiritismo era introduzir numa realidade nascente, numa verdadeira problemática em ebulição. Porque, assim, naquela época, eles ainda estavam organizando as ideias. Só que hoje, a gente já tem todo um processo definido, está muito mais simples, porque as coisas já estão mais claras. Hoje a gente tem várias referências que nos ajudam a compreender e corroboram com o que Kardec trouxe, como a série do Mundo Espiritual do André Luiz, que é muito legal da gente compreender, da gente ler, da gente entender o que está acontecendo. E Emmanuel fala que essa série dá para 150 anos de estudos. Então, sim, a gente lê uma vez, mas dá para a gente estudar bastante. Se a gente pegar, por exemplo, Missionários, que é uma coisa que me chocou muito. Missionários da Luz, no segundo capítulo, fala sobre a glândula pineal, né? Aí a gente vai pegar, na época que foi escrito, foi logo depois da Segunda Guerra, 1940 alguma coisa, 47, 48, eu não tenho certeza agora da exatidão. Mas a glândula pineal não se sabia nada do que foi dito. E hoje, várias coisas do que André Luiz coloca está sendo comprovado pela ciência. Então, assim, a gente tem 150 anos de estudo. Também tem, agora eu não vou lembrar qual que André Luiz fala de uma telinha, né, que eles passam assim no corpo da pessoa, enquanto ela está na casa espírita, vendo quais são as questões e tal. E quando saiu o tablet, tem essa história, a Iraci, que é a presidente lá da casa, ela virou e falou assim:
é isso que os espíritos usam. Ou seja, é algo que veio pra gente agora há pouco e eles já estão usando, e ainda muito mais evoluídos, né? Porque eles passam aquilo e dá um raio-x emocional e tudo. Mas ela virou e falou, é isso daí que eles usam, tipo, eu já conheço. Muito bom. A gente tem os 5 princípios. Existência de Deus, imortalidade dos espíritos, pluralidade das existências, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados e a pluralidade dos mundos habitados. Então, né, somos imortais, temos várias existências e a gente pode se comunicar, né, com o plano espiritual e aqui com o material, embora não seja uma dicotomia, não é um dualismo. O plano espiritual acontece aqui. Às vezes a gente acha que a nossa prática espiritual é vir somente ao centro, né, ou fazer o evangelho no lar. Só que a nossa prática espiritual acontece no nosso dia a dia constantemente, porque somos espíritos encarnados. Então não há uma divisão. Então não eu estou cuidando da minha espiritualidade, agora eu estou cuidando da minha vida material. É junto. A nossa visão que é dividida, que é separada. Pluralidade dos mundos, porque, né, existem vários mundos habitados. Jesus falou isso, né, na casa de meu pai há várias moradas, e é de acordo também com o nosso progresso. Hoje, o planeta Terra está passando de provas e expiações para regeneração. Ou seja, estamos progredindo em questão de conhecimento. E vamos continuar progredindo, como o Emmanuel falou, né? É uma doutrina em progresso. Mais um pouquinho sobre o Espiritismo. Às vezes, algumas pessoas entram num pouco de conflito, porque a gente tem a tríade, né? Que é Deus, Espírito e Matéria, que é o princípio, né? Que é Deus, princípio de tudo, e a gente tem o fluido universal e o princípio inteligente, que é o Espírito, e o fluido universal é o que dá a matéria. Só que não há uma dualidade entre Espírito e Matéria. Tudo vem de Deus, é uma coisa só, é um monismo, não somos dualistas. Emmanuel, inclusive, agora eu não vou lembrar qual foi o livro que ele colocou, mas ele explica ele fala, é muito complexo para a gente entender, mas que é como se a matéria, ela fossem a matéria e o espírito a mesma coisa, mas a matéria está num polo negativo e o espírito num polo positivo. Tanto é que a gente tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala que a gente vai do átomo ao arcanjo. Então, há essa união. Só que vai sendo mudada as formas, vai sendo complexado, mas tudo vem de Deus, a fonte é de Deus. Então, não há algo dividido. A gente não pode dividir Deus. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, tem: para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos. Só há Deus. Né? Todo o restante vem de Deus, mas só há Deus. E para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Exatamente o que o Espiritismo fala para a gente. Aqui, o nosso planeta foi criado, foi construído por Jesus. Mais à frente a gente vai ver Emmanuel falando a mesma coisa para a gente. Temos as 3 revelações, né? Que é Moisés com a pedra das leis, né? Com os mandamentos, onde foi um efeito mediúnico, né? Porque ele não ficou ali escutando Deus e batendo. Aquilo foi pela uma sarça de fogo, aquilo apareceu na pedra. Então, hoje o Espiritismo explica para a gente o que aconteceu. Então ele traz a lei, né, o verbo. Depois a gente tem a prática, a ação de Jesus. Ele traz a lei para o mundo. Ele é a própria lei, ele manifesta aquilo. E a gente tem Kardec, que vai nos deixar mais claro para que a gente alcance esse caminho. Ele tira o véu, né, das parábolas, das analogias, e agora a gente tem um pouco mais de maturidade para poder compreender como que funcionam as coisas.
na 352 do Consolador, devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Só voltando aqui, Jesus fala que ele não veio destruir a lei, ele não veio acabar com o que Moisés trouxe, ele veio para dar cumprimento à lei. A mesma coisa, é uma continuidade, só que cada vez mais efetiva. Olha o progresso aí. Na verdade, tudo está sendo programado e organizado há muito tempo. Tem o livro Maria de Nazaré, do Miramês, que é lindíssimo. E aí ele conta um pouco, né, do processo para poder Maria encarnar, para depois vir Jesus. Assim, quanto tempo demorou para purificar todo aquele lugar lá em Israel, né, para harmonizar para a vinda de Jesus, para que as pessoas pudessem compreender de uma forma melhor. É muito legal. Então, você vê que realmente tem uma inteligência por trás. É muito bonito de ver. Devemos reconhecer no Espiritismo, o cristianismo redivivo, o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade que ele trouxe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente restabelece. Restabelece aonde? Dentro da gente. Porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo, mas depois ele vira e fala pra gente, vós sois a luz do mundo. Então a gente restabelece, só que agora o nosso trabalho é restabelecer dentro. E levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Jesus também falou pra gente, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que Emmanuel está falando. Para a gente ter essa compreensão espiritual com o Cristo, é com Ele, é através dele, indo até Ele, que a gente tem essa compreensão espiritual, porque Ele é o nosso modelo e nosso guia. Então, quando a gente tiver alguma dúvida, a gente vai nos evangelhos. É muito importante a gente ler os evangelhos, não só os que estão na Bíblia, né, que são os mais conhecidos, mas existem vários evangelhos apócrifos, porque eles estão totalmente de acordo com o que o Espiritismo traz. Embora as pessoas às vezes criem interpretações, mas se a gente pegar de verdade o que está escrito, está ali. E poucas pessoas sabem, mas na Bíblia mesmo, tem duas passagens que se fala de reencarnação, que é a palavra palingênese, palingenesia, que é palim de novo, e gênese, que é a origem. E como já se tinha a ideia de reencarnação, essa era a palavra usada para isso. Não foi tipo depois que pensaram em reencarnação e usaram as palavras. Não, essa era a palavra designada para falar de reencarnação. Só que as pessoas traduzem, né, na Bíblia como renovação. Mas tá claro lá, falando de reencarnação. E tem uma passagem que é em João, capítulo 9, onde Jesus cura o cego de nascença, que os discípulos viram para ele e perguntam assim, Senhor, quem foi que pecou para que este homem nascesse assim? Foram seus pais ou foi ele? Bom, né, vamos usar aqui o nosso discernimento. Se ele nasceu cego e os discípulos estão perguntando se foi o pai ou se foi ele que pecou, é porque ele pecou antes de nascer. Então, existia a ideia de uma vida anterior. Jesus responde, nenhum nem outro, mas para que fosse manifestada a glória de Deus. Que na verdade é isso. Tudo que acontece para a gente tende a ver como efeito, a consequência de algo. E mas mais do que o porquê está acontecendo, a nossa cabeça tem que pensar, para quê? Qual é a finalidade? Tudo que acontece na nossa vida não é meramente para pagar karma, para poder, né, é para que a gente aprenda e mude a nossa forma de agir, mude a nossa mente. E aí sim, a glória de Deus vai ser manifestada através da gente. Então, às vezes a gente fica, não, né, eu tenho aqui, eu vou sofrer muito, né? Vai sofrer se a gente quiser. As coisas vão acontecer? Vão. Mas a minha mente tem que ver aquilo como uma forma de aprendizado. Apesar de ser difícil, apesar de ser triste, dolorido, aquilo vai me trazer para um outro patamar, para um novo progresso.
Então, a gente quer saber, tem dúvida, vamos no Evangelho. E Emmanuel falou para o Chico, né? Se em algum momento eu falar alguma coisa que vá de encontro, né? Que não esteja no Evangelho, largue a mim e fique com o Evangelho. Desde a promessa de Jesus, no Evangelho de João, até a vinda do Consolador. O Consolador é aquele que está junto, né? Quem consola está próximo. E é isso que nos traz. Os espíritos, eles estão próximos. Está ali com a gente. A ideia de Deus próximo também, né? E as manifestações através dos espíritos próximos. Então, a gente não está só. A gente acha que quando a gente se fecha no quarto, a gente está sozinho. Não, não estamos. A gente acha que quando a gente perde alguém, a gente fica sozinho. Não, a gente perdeu o contato físico. Mas aquela pessoa permanece. Nós não estamos só. Podemos ver, através da história, o trabalho bimilenar de preparação que se realizou para o seu cumprimento. Após 2000 anos de fermentação histórica, de doloroso amadurecimento do homem, de criminosas deformações da mensagem cristã, afinal se tomava possível o restabelecimento dos ensinos fundamentais em sua pureza primitiva. Então, cristianismo redivivo, a gente deve ir lá para o cristianismo primitivo para poder compreender. É a pureza primitiva lá nos primeiros séculos de Jesus. Pegar os apóstolos, os primeiros discípulos dos apóstolos. A falange do Consolador não era apenas uma graça que descia do alto, mas também uma equipe de trabalhadores humanos que se elevava para recebê-la. Eu achei isso muito lindo, porque a verdade é que a falange do Consolador permanece, né? A gente continua trazendo a mensagem, a gente ainda precisa divulgar, ainda mais nos tempos líquidos, né, que se fala, onde as pessoas querem muita liberdade sem responsabilidade, numa fome por espiritualidade, né? Elas querem um mundo, mas na verdade o que elas desejam é algo que complete elas. Então a gente precisa, a falange ainda está aí, a gente precisa se conectar. E nós podemos, através do nosso trabalho, ser dessa equipe. Porque a gente precisa, basta a gente se elevar, basta a gente se conectar, basta no dia a dia a gente estar entendendo qual é a nossa finalidade aqui. Lá no primeiro slide o Herculano Pires fala, numa não compreensão da finalidade. A gente acha o quê? Ah, não, vou reencarnar, então na próxima vida eu vou fazer isso. A reencarnação não é para a gente ficar protelando, porque eu não sei se na outra vida eu falei a mesma coisa. A reencarnação é misericórdia divina. É uma nova chance para você resolver. Não é para a gente empurrar com a barriga. Então a finalidade é que a gente se eleve. Se a gente não entende assim, se a gente entende que é só para a gente ficar, né, pagando penitência, é atavismo lá da confissão, que se você fizer algo errado, você tem que ficar ali pagando, porque senão você não vai para o céu. É um atavismo nosso. Nós precisamos nos elevar. E aí a gente vai participar do trabalho do Cristo na Terra. Religião do futuro, né? Sim, mas como o futuro das religiões. Porque o espiritismo, ele não é sectarista, ele não exclui, né? Você consegue compreender que cada religião, ela veio num momento e ela faz parte de uma consciência ali, de um nível de consciência. Então, em algum momento, né, porque se há um determinismo, é que todos nós manifestaremos a glória de Deus, demore quanto tempo for, mas isso vai acontecer. Então, em algum momento, tudo isso vai se unir. Então, eu não preciso excluir o outro. Eu só compreendo o outro e, na medida do possível, principalmente através do exemplo, eu tento esclarecer. Não para que ele abandone o que ele pensa, mas para que as coisas que divergem, ele consiga se corrigir. Mas isso vai ser naturalmente a partir de um autoconhecimento. Eu não preciso forçar o outro, porque senão não é uma fé raciocinada como Kardec traz. É o outro ver, e a partir do sofrimento também, ele vai o quê? Vai ter que olhar para si. Quando ele olha para si, ele já está chegando mais próximo de estar de acordo, né, com as ideias que Jesus traz e o Espiritismo
traz novamente, restabelecendo. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? O Emmanuel responde: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei, eu vim para dar cumprimento à lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa. As outras crenças têm parcelas de verdade. O cristianismo ele tem várias vertentes, entre elas o espiritismo. Mas tem o catolicismo, o protestantismo, tem o ortodoxo, e todos eles trazem algo, mas não na sua totalidade. Por que não na sua totalidade? Porque você vê que eles começam a excluir uns aos outros. Então, o espiritismo não, ele une, ele integra. Porque se ele separar, então ele também não está trazendo uma verdade absoluta. Ele quer brigar também. Então, estamos dentro do mundo novamente, na divisão, no conflito. A ideia é sair dessa visão do mundo, né? A gente pode estar no mundo, mas sem estar com o olho do mundo. Mas sem trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas. Onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos, o espiritista sincero representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Aí vamos lá em Paulo: só há um Deus e um Senhor, que é Jesus Cristo. Emmanuel fala a mesma coisa. Antes de qualquer coisa, o nosso templo, a regeneração do templo do Senhor dentro de nós. Aí sim, a gente pode estar revelando a verdadeira luz. Fora isso, a gente está só para fora. Não há verdade. Então, nós temos um trabalho de regenerar o templo do Senhor dentro de nós, para que aquilo atravesse a nós e vire uma realidade no mundo também. Na propaganda da fé, aqui perguntam para o Emmanuel se deveria divulgar a doutrina para as pessoas, para os poderosos, para os influentes no mundo. Aí Emmanuel fala: antes de qualquer coisa, você tem que pensar na sua iluminação. Porque senão, mais uma vez, vai ser uma religião externa. Aí a gente vai lá para a lei de adoração, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, né, das leis morais, a gente tem a lei de adoração. O que é a lei de adoração? Como que a gente adora? Conectando o nosso pensamento em verdade, né, com o nosso coração a Deus. Podem ter movimentos, podem ter rituais? Podem, mas não pelo ritual em si, mas se aquilo me leva a me conectar com Deus. Se for só um ritual vazio, não importa. Então, o que adianta eu querer propagar, né, de forma vazia, sem eu estar nesse sentimento de adoração com Deus? É mais do mesmo, é mais de algo externo, algo fora de mim. Então, o Emmanuel é maravilhoso falando: olha, os espiritistas cristãos, antes de qualquer coisa, tem que pensar em divulgar, né, para o mundo, né? Não, você tem que pensar em se iluminar, em encontrar essa verdade dentro de você, a realizar o Cristo dentro de você, a regenerar o templo do Senhor dentro de você. Porque qualquer outra coisa, né, é você nutrir a pretensão de disputar um lugar no banquete dos estados do mundo, quando sabe muito bem que a sua missão divina há de se cumprir. Então, por que eu vou ficar brigando com o mundo se eu sei que aquilo vai acontecer? Cada coisa no seu tempo. O que não quer dizer que eu devo me silenciar. É diferente. O que ele está falando é que a gente não tem proselitismo, a gente não fica tentando ali convencer, enfiar pela goela do outro aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita. Mas a gente também não deve se omitir, porque os cristãos primitivos, eles não se omitiam. Joana de Cusa foi para o fogo, né? Paulo também foi mártir, Estevão foi mártir, todos os apóstolos foram mártires também. Eles não se omitiam, mas eles também não entravam em conflito se aquela pessoa não queria ver. E Jesus dá
dá isso para os apóstolos, quando ele fala, olha, quando ele manda os apóstolos, né, pregarem de 2 em 2, se você entrar na casa, né, e dar a paz ali, né, graça e paz, e a pessoa não quiser que você entre, saia e bata os pés deixando a poeira, ou seja, deixe alguma coisa para eles encontrarem um caminho, né, a poeira, que deixe a sua poeira, o seu rastro para eles seguirem, mas não fica ali insistindo. Então, qual é o nosso rastro? É o nosso exemplo. Eu não vou ficar insistindo, mas eu vou deixar um rastro através da minha própria vivência. Então, o objetivo do espírita, para a gente poder entender, né, se tem um avanço e tem um progresso, é porque tem um objetivo. Então, para a gente continuar avançando, a gente tem que ter foco nesse objetivo. Qual é o nosso objetivo? Livro dos Espíritos, 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Agora é a hora que a gente começa a ter um pigarro. Agora dá, né? Dá até nervoso, dá até um ciricutico. Igual Jesus, meu Deus do céu. Mas é isso. Esse é o nosso objetivo. Se não fosse, não estaria aqui. Se não fosse, Jesus não ia falar todas as coisas que ele falou pra gente. As coisas que eu faço, vós fareis muito maiores. Olha o que está falando. Senão a gente estaria aqui vivendo uma mentira. Porque tanto Jesus, quanto Emmanuel, quanto Kardec, os espíritos... Não faz sentido, eles estão falando mentira. Então, existe algo para a gente, existe uma realidade ali da qual a gente foge. Porque a gente dizer que é muito difícil é uma forma da gente fugir da responsabilidade que é. É de empurrar com a barriga. Não importa quando, se é nessa ou na outra, mas o meu compromisso hoje com este objetivo. Senão, né, eu não vou entender a misericórdia divina, eu vou ser espertona com Deus. Deus me dá uma nova oportunidade, eu fico ali, né? Só espertona ali sentada, na próxima. O espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? A gente pode estudar por nós mesmos ou basta só a gente vir aqui toda segunda? Basta as crianças irem para a evangelização só segunda? É indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação. Tem uma prática. Espiritismo não é um conhecimento intelectual só. Existe uma prática no mundo, uma aplicação em toda a intimidade da sua vida. Então, sim, nós estamos aqui segunda, as crianças estão, mas na nossa intimidade, no nosso lar, essas crianças elas precisam continuar escutando sobre Deus, sobre a verdade, sobre a vida, sobre o que acontece, sobre os objetivos que ela tem que ter como ser humano. Na nossa intimidade isso deve acontecer, porque se só acontece aqui, mais uma vez, não deixa de ser um ritual. Eu vou toda segunda ali, recebo um passo, me organizo e vou embora e tudo bem. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz aquisição de conhecimento. Por quê? Existe uma diferença entre conhecimento e informação. O conhecimento é quando a gente tem uma mudança na nossa prática porque a gente escutou algo. Se a gente não tem uma mudança, é só uma informação. Eu registrei uma informação e passou. Aquilo não mudou a minha vida. Então, o fato da gente estar aqui, a gente está recebendo uma informação, mas o quanto isso vai transformar a minha vida? Como existe uma diferença entre entendimento e compreensão. A gente pode entender o que está aqui intelectualmente, mas não ter uma compreensão, que é algo mais do coração, de entrar em relação com aquilo que está sendo dito. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Então, a gente ter um lugar a qual recorrer é muito importante, é ótimo, mas não é aqui ou não é o nosso mentor que vai fazer o trabalho pela gente. E, de novo, um trabalho da nossa iluminação. A gente trazer à tona essa luz que Jesus fala que nós somos.
Então, o que acontece? A gente vem para cá, aqui é muito importante. Por quê? Porque o mundo nos distrai. Se o mundo nos distrai, se a gente tem uma questão, a gente está aqui, a gente tem um objetivo como espírita. Só que aí a gente vai ali para fora, várias coisas acontecem. Aí a gente não fica muito bem. Se eu pego meu telefone e vou conversar com uma pessoa que quer o prazer do mundo, que é desfrutar do mundo, ela vai me levar para o caminho dela. Agora, se eu tenho pessoas que têm o mesmo objetivo do que eu e eu ligar para ela, ela vai me sustentar para que eu permaneça. Então, ter comunidade, nós somos seres gregários. Desde lá do início do cristianismo, havia comunidade, a casa do caminho, onde os cristãos se reuniam ali. Nós precisamos também disso, mas não é só isso. Aqui é para nos dar sustentação, é para nos fortalecer. Porque as crianças que estão lá em cima, né, tem as crianças, tem os adolescentes, na idade estão adolescentes, vão receber várias ofertas do mundo, drogas, bebidas. E aí? Se elas não tiverem amigos, uma comunidade da onde ela se sinta pertencida e que tenha objetivos diferentes do mundo, ela vai aceitar. Ela vai aceitar porque quem quer ser excluído? Agora, se ela sabe que se ela negar porque aquilo não faz sentido com os valores dela e ela continua sendo pertencida lá na evangelização, né, e na vida pessoal, ela consegue dizer não. Ela consegue se manter firme. Então a comunidade nos fortalece, mas a comunidade não faz o trabalho pela gente. É um trabalho individual. Os agrupamentos espiritistas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis, porque somos obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns, ainda mesmo sem tarefas definidas nesse particular, podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo. Então, é útil, é bom ter médiuns? Sim, mas se a gente parar para perceber, todas as mediunidades ostensivas, elas estão relacionadas aos nossos órgãos sensitivos, né? A escrita, a escuta, a fala, os efeitos físicos. Mas, ou seja, ainda é muito material. Lá no início, quando Kardec vem, havia muitos fenômenos, porque era o que chamava atenção. Hoje em dia, muitas vezes, e muitas pessoas ainda procuram o espiritismo para conversar, para ter uma resposta, né? Para ouvir um guia, alguma coisa, uma mensagem do alto. Mas isso ainda é o querer fora, não tem problema nenhum, né? Se alguém trouxer uma psicofonia, uma psicografia para mim, eu vou adorar, eu vou ficar super curiosa. Mas se eu buscar isto, eu estou buscando fora, eu não estou olhando para dentro, eu não estou meditando. Então, não muda. A ideia é que o que apura em nós é que a gente se eleve tanto, que a gente se sutilize tanto, que o nosso contato com o plano espiritual é constante. Eu não preciso que o outro me dê uma psicofonia para eu poder conversar com o espírito. Eu converso pela minha intuição, porque eu estou conectada, eu estou atenta. Então, a gente ainda está muito fora, né? Se a gente reparar, cada vez mais os trabalhos mediúnicos, eles são mais fechados. Algumas pessoas reclamam, porque ainda querem fora, mas isso é bom, porque existe trabalho mediúnico, mas a gente não traz isso como foco, porque se isso ainda for o foco, a gente não está avançando, a gente está andando para trás. Há estudiosos da doutrina que se afastam das reuniões quando as mesmas não apresentam fenômenos, como se deve proceder com eles. Olha só, então eu cheguei, né, numa casa espírita, eu vou me afastar dela porque ali eu não vejo, eu não faço parte da mesa mediúnica, eu não dou passe, eu não posso psicografar, eu não vejo nada, então eu vou embora. Emmanuel, os que assim procedem testemunham por si mesmo, olha só, plena inabilitação para o verdadeiro trabalho do espiritismo sincero. Se preferirem as emoções transitórias dos nervos ao serviço da autoiluminação, ou seja, se eu prefiro as coisas sensoriais do que a autoiluminação, é melhor que se afastem temporariamente dos estudos sérios da doutrina. Então pode ir embora, antes de assumirem qualquer compromisso.
A compreensão do espiritismo ainda não está bastante desenvolvida em seu mundo interior. Não é a hora daquela pessoa. Aí, o que acontece? Ela pega e vai lá para a Umbanda, não tem problema nenhum. Mas não está na hora dela vir para cá. Porque ela ainda quer algo fora. Mas se ela quiser escutar, ela vem. Não tem problema nenhum. Mas o espiritismo é um convite para o Cristo dentro da gente. É um convite de autoconhecimento. É justo que prossigam experiências para alcançá-la. O êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de homens que o busquem, mas da qualidade dos trabalhos que militam em suas fileiras. Um exército inglês, quando dominava a Índia, enorme quantidade. E um homem com qualidade, Gandhi. Ele acaba com a dominação inglesa na Índia. A gente divulga, precisamos divulgar, mas o intuito não é algo vazio, é uma qualidade. E a qualidade não começa na gente escolhendo as pessoas certas para divulgar, a qualidade começa dentro da gente, deixando a nossa poeira, o nosso rastro pelo exemplo. Aí, para a gente finalizar, tem tipo uma chargezinha espírita que eu gosto muito, porque é isso, né? As pessoas chegam muito no centro, o que é natural e não tem problema nenhum, mas querendo fazer um trabalho mediúnico. Só que muitas vezes, não é a gente chegar e trabalhar a mediunidade. Às vezes a gente precisa pegar um trabalho na casa para começar a afinizar. Estar dentro do trabalho antes de qualquer coisa, porque senão eu sou uma serva útil. E Jesus fala para a gente ser um servo inútil. Né? Ou seja, aquele servo que não tem utilidade, ele está sempre pronto. O que precisar é o Severino, né? Severino, cara crachá, mas vem aqui, faz isso, faz aquilo. Ele é um servo inútil, ele serve para qualquer coisa, porque ele não tem uma utilidade, ele não tá. Agora, se eu chego e falo, não, eu quero dar passe, eu tô definindo o que eu quero, é um ego, então, eu quero ser útil para aquilo. E aí, às vezes a gente quer isto, né? Mas não é sobre isso, é mais, como a gente falou, internamente. Aí tem aqui, ó. Primeiro, médium de efeitos físicos. Entre em uma casa de caridade, pegue uma vassoura e a movimente até fazer desaparecer toda a sujeira. Médium de cura, faça uma receita, pão, chá, sopa, almoço, jantar, e dê ao faminto, e assim instantaneamente poderá curar um dos maiores males do ser, a fome. Médium de vidência, olhe nos olhos do irmão, veja o Cristo nele, auxilie e jamais julgue. Médium audiente, doe seus ouvidos e escute o próximo com empatia e sem preconceitos. Médium de psicografia, vá em suas redes sociais e escreva mensagens edificantes, otimistas e de amor. Médium sensitivo, sinta a necessidade do irmão mais próximo e então, com muito respeito, supre-as. Médium passista, comece a enviar boas vibrações através de preces aos necessitados e a todos aqueles que te perseguem. Nem todos os componentes da falange do Consolador, na sua vanguarda encarnada, exerceram funções de destaque. Entretanto, quantos trabalhadores humildes que passaram despercebidos aos olhos humanos brilham felizes nas constelações espirituais. Então, muitas pessoas, a gente não precisa ter um nome, não precisa ter alguma... Basta a gente fazer essas 7 coisinhas, ser médium de cura desse jeito. A gente já está contribuindo. E tem o dia de todos os santos, que são aqueles santos que não têm nome, mas foram santos. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Coração, lei de justiça, amor e caridade. O coração é o quê? É o amor. Entendimento, uma justiça, um discernimento, mas não é o meu discernimento, é um entendimento voltado para Deus. E a alma é o espírito, eu estou botando em prática aquilo, eu estou botando a caridade em prática. Está em Mateus. É isso, espero que a gente possa praticar essas 7 mediunidades no centro espírita, na nossa casa, em todos os lugares que a gente passar. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Pessoal, que gratidão, né? Como Deus é bom, como o nosso irmão Jesus preparou essa terra com muito carinho para nos receber e como Ele pessoalmente esteve aqui presente, nos mostrando esse caminho,
e prometendo para todos nós esse Consolador, né, que Ele prometeu, e que nos traz de uma forma muito bonita, de uma forma muito clara, todas as orientações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então, gratidão a esse irmão querido Jesus, ao nosso Pai Celestial, a todos os espíritos que passaram aqui pela terra e continuam no plano espiritual, nos intuindo, nos orientando para esse caminho de evolução. A nossa gratidão mais profunda e alegria por estarmos aqui hoje, um sinal de compreensão, de amadurecimento espiritual para entender um pouco dessa doutrina tão libertadora. Então, parabéns para nós, né? Nós precisamos de estímulos, né? De força. Eu acho que nós estamos de parabéns, sim. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. E nós estamos aqui nesse esforço, né? De tentar nos melhorar, tentar encontrar o nosso equilíbrio. Lógico que no dia a dia, às vezes, nós esquecemos, escorregamos, mas bate o arrependimento, a nossa consciência está mais desperta e estamos nesse caminho de evolução. Então, possamos nos valorizar também, possamos nos perdoar, possamos elevar o nosso pensamento a Jesus na certeza que vamos chegar lá nesse objetivo maior da nossa evolução espiritual. Que possamos para isso fazer da nossa casa um templo de luz, um templo de amor, para que haja mais harmonia, para que haja mais compreensão, né? Que bom que estamos nessa família, nós somos uma família aqui e estamos juntos nesse trabalho de amor. Então vamos trabalhar junto agora, vamos orar por aqueles que precisam de carinho, de ajuda, a começar primeiramente para os nossos irmãos desencarnados. Nós temos certeza que não há divisão, eles estão vivos, estão em alguma dimensão, em alguma casa, alguma morada na casa do Pai, né? E como todos nós estamos mergulhados no mesmo fluido cosmo universal, estamos todos unidos, não há divisão. O pensamento é força e nós nesse momento queremos homenagear a todos esses irmãos que conviveram conosco e se encontram no plano espiritual, especialmente os nossos entes queridos, né? Que deixaram muita saudade, mas nós temos esse grande consolo em saber que eles estão vivos e estão recebendo nesse momento o nosso carinho. Então, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele irmão, nós temos uma família imensa no plano espiritual. E também para as nossas companhias espirituais, para tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam desse carinho. Então, que a luz do Divino Mestre, esse abraço de Jesus, chegue a cada um desses irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, e livrai de todo mal, que assim seja. Com essa oração que nós gostamos tanto, tem uma relação profunda, né? Nesse universo, nessa ligação com Jesus, levando a cada coração, né, que nós estamos mentalizando, esse carinho, essa força, essa saudade transformada em alegria, por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração. Que Deus abençoe a caminhada de cada um deles, que eles sejam muito felizes no plano espiritual. Graças a Deus. E continuando, né, nessa energia, nós somamos energia muito bonita, porque falamos aqui em Jesus, falamos de Deus,
nós mexemos positivamente com as energias à nossa volta, transformamos essa casa num grande imã de amor. E agora chegou a hora de dividir, né? E quando a gente divide, a gente multiplica. Então nós vamos dividir, nós vamos fazer as nossas irradiações. É hora de a gente pensar muito, com muito carinho na nossa casa. Que a nossa casa, nesse momento, receba uma irradiação amorosa, de muita luz, que possa ser suficiente para queimar qualquer tipo de energia ruim, qualquer miasma, deixando dentro da nossa casa um hálito salutar, uma energia de paz, de harmonia, né? Então vamos mentalizar, vamos pedir para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos entes queridos que precisam desse carinho, né? Vamos pensar com amor, pedir por todos os nomes naquela caixinha de radiação. Esses lares com certeza vão receber a visita dessa luz, dessa energia boa e vão ser ajudados, com certeza, né? E que essa energia maravilhosa possa se espalhar em torno de nós, na nossa comunidade, né? No nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil, a nossa terra escola querida, a todo o universo. Aonde a energia do Deus, luz e verdade poder chegar, ela vai indo e vai se espalhando, né? E com isso, quando a gente se espalha, a gente cresce, a gente aumenta a nossa capacidade, né? De vibrar e de amar. Isso é muito gostoso. Isso faz bem para a nossa alma, porque é muito bom a gente sentir que nós temos valor, nós somos importantes para Deus. Deus não esquece de ninguém. É importante a gente ter consciência disso, para que a gente se sinta renovado a cada dia como presente de Deus para continuar a nossa caminhada, né? Que assim seja, graças a Deus. E, meus irmãos, nós temos que vibrar pelos aqueles que estão doentes, né? São muitos, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, pela rua. Então, uma coisa muito triste. Eu peço pelos irmãos que estão na madrugada no Meia, uma coisa assim imensa, né? No centro da cidade. Nossa Senhora, muito triste. Na Tijuca também. Então, que Deus possa levar um carinho a esses irmãos, né? Que estão numa situação muito necessitada. Eu quero pedir com muito carinho para o nosso irmão Ícaro Antônio de Andrade Passo, está no Instituto do Cérebro, Paulo e Niemeyer, na rua Washington Luiz, no centro. Amanhã, cirurgia para retirar parte do tumor cerebral. E o nosso irmão está, logicamente, muito abalado, mas eu peço aos amigos espirituais que estejam ao lado dele, dando serenidade, resignação e orientação aos médicos que vão operar, né? Eu quero pedir para a nossa irmã querida Marina, que está no Hospital ainda Norte Dó, né? Ela está precisando muito de força, carinho, orientação no seu tratamento. Pedir para a nossa irmã Eliana Carneiro Pacheco, Rua Ferreira Pontes, 507, sala Casa 19, no Andaraí. Também é outra irmã que precisa desse abraço dessa casa, que ela se sinta fortalecida na sua batalha e que tudo para ela dê certo também, Pai, com muito amor. Esse amor a gente sabe que não falta. Para Maria Inês Rodrigues, Hospital Universitário, no bairro Santa Catarina, quarto 218, Juiz de Fora, Minas Gerais. Amanhã às 7 horas, acho que é cirurgia, é isso? Maria Inês Rodrigues. Que ela seja abençoada, os médicos também orientados nos procedimentos, né? E também para a nossa irmã Isabel dos Santos Palmeira, Hospital Central da Aeronáutica, 4/321, leito 2, fará uma cirurgia amanhã, dia 18/4. Pedimos essa visita médica, esse carinho para a nossa irmã Isabel se recuperar, né? De tudo. Eu quero pedir pela nossa irmã Rosileia, na rua Cristóvão Pena, 42, ela se recupere logo, fique bem, né? Quero pedir também para
a nossa irmã Marcela Ramalho, Gabriel Ramalho Gato, na rua Aquidabã, 1057, apartamento 102. Que Marcela possa se harmonizar espiritualmente, Gabriel também. Muita luz, muita paz. Todos os endereços na caixinha de visita médica, todos os endereços que trazemos na nossa mente e no nosso coração. Que nesse momento esses irmãos recebam esse carinho do plano espiritual. Que Bezerra de Menezes, esse grande amigo, médico, que comanda tantas falanges, de vez em quando visita a nossa casa, também é uma alegria. Que Bezerra de Menezes possa ajudar todos esses irmãos. E nós que aqui estamos, que também trazemos as nossas dores, as nossas dificuldades, possamos nos preparar para receber esse carinho, com certeza, na nossa alma. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe exatamente onde dói na nossa alma e no nosso corpo físico. E nesse momento Ele está trazendo, distribuindo esse carinho, essa energia para nós, para nossas células. Nós, segunda-feira passada, estudamos um pouco sobre os centros de força, né? Então, que nós possamos, nesse momento, captar essa energia bonita, né? Pelo centro coronário, distribuindo essa energia para todos os nossos centros de força, para acalmar a nossa alma, para harmonizar as nossas células, para trazer um pouco de descanso mental e espiritual, para aumentar a nossa capacidade de ter fé e esperança. Que Deus nos ajude e ampare a todos à nossa volta. Graças a Deus. Muito carinho que nós recebemos nessa casa. Muita gratidão. E nós temos o último carinho de hoje, nesse momento, que é o passe, né? Então vamos nos preparar, o passe ainda continua coletivo, né? Com o objetivo da gente sair um pouco mais cedo daqui, né? Para que algumas pessoas fiquem preocupadas, mas possamos confiar em Deus, né? Com tranquilidade. Mas vamos ao passe coletivo e harmonizar a nossa mente. E levar o nosso pensamento a Jesus. Jesus é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura enfim. Jesus é isso, estrela matutina,
luz que descortina um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrimas que é pura, paz do meu amor. Ó Mestre amado, o nosso eterna gratidão pelo carinho. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Vê, como é bonita a vida. Vê, a esperança ainda. Vê, as nuvens vão passando. Vê, um novo céu se abrindo. Vê, o sol iluminando por onde nós vamos indo. Coisa boa, Jesus, esse abraço da espiritualidade, esse carinho, essa energia de renovação que buscamos toda segunda-feira aqui, na quinta-feira também. Nós temos sessão às 15 horas, uma sessão muito gostosa, muito tranquila. Nós temos nessa casa vários grupos de estudo, vamos estudar. A doutrina espírita é tão bonita, é tão esclarecedora, né? Vamos estudar, vamos nos esforçar para trabalhar ao lado de Jesus. Vamos fazer o culto do Evangelho no lar, gente, não esqueçam disso, tá? Um abraço a todos, que Deus abençoe as suas famílias, abençoe o seu retorno às suas casas, muita paz e harmonia, que essa casa possa estar sempre sendo bem assistida espiritualmente nesse trabalho sério que é o compromisso de todos nós com Jesus. Obrigado, Pai, que essa luz imensa se espalhe em torno de nós, abençoando toda a terra, todo o universo. Obrigado, um abraço no coração de todos. Até a próxima, se Deus quiser.